Se você vive cansado, com a cabeça cheia e sentindo que nunca dá conta de tudo, esse episódio de hoje é para você. O Sem Aperreio vai falar um tema que todo mundo sente, mas nem todo mundo cuida: a saúde mental e o autocuidado. Janeiro Branco não é só uma campanha, é um convite para a gente olhar para dentro e repensar hábitos, pensamentos e limites. E esse bate-papo a gente trouxe uma convidada especial, Samira Lima. Ela é psicóloga com abordagem terapia cognitivo-comportamental. Samira, muito obrigada por ter aceito o nosso convite de hoje para falar sobre esse tema de Janeiro Branco. Gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre sua carreira e para os nossos ouvintes, nossos eh, espectadores do podcast. Então, eu quero agradecer a vocês, uma ótima noite para todo mundo. Então, eu atuo hoje na clínica 100% online, e com público adolescente e adulto. E aí, a minha abordagem principal dentro da TCC, né? A TCC é a abordagem da psicologia. E aí, o meu público em específico é falando sobre autocuidado, o estresse, sobrecarga de trabalho, que acontece muito de assédio, abuso. Então, o meu público geral é mais esse, entre adolescentes e adultos. Vamos falar aqui, Samira, um pouco sobre o Janeiro Branco. O que esse tema representa? O que é que a gente pode falar sobre essa questão da importância do Janeiro Branco, que foi patenteada, digamos assim, em abril, salvo engano, de 2023. O que é que ele traz para nós como pessoas, como assim, indivíduo, repensar o pensar e fazer uma nova, uma autoanálise para poder viver uma vida um pouco sem aperreio. Então, o Janeiro Branco, ele não é só uma campanha. Ele é tão importante que se tornou lei. E poucas pessoas sabem disso. Então, assim, em 2013, um psicólogo mineiro, ele começou com essa campanha do Janeiro Branco. E por que Janeiro Branco? Porque em janeiro, a gente tem o hábito de comprar uma agenda e vamos escrever aqui as metas, os compromissos que a gente tem e o que é que a gente quer fazer nesse novo ano. A gente coloca tudo que é obrigação, tudo que é trabalho, mas a gente não coloca o autocuidado, a gente não coloca se cuidar, porque parece que isso é um absurdo. Então, assim, se sobrar tempo, eu me cuido, porque não é prioridade. Então, o objetivo de ser janeiro branco é pegar essa primeira folha que está em branco e começar a se priorizar. Então, antes de querer dar conta de tudo que é colocado pra gente, eu preciso cuidar de mim, porque se eu não estiver bem, eu não consigo dar conta de nada. A verdade. Pegando esse gancho, Samira, tem uma história que a gente fala muito da questão de se trabalhar dentro dos ambientes corporativos, seja no público ou no privado, a questão da pressão que o servidor recebe dentro do órgão, seja para bater meta, seja para entregar um projeto em curto prazo, e isso adoece as pessoas. Eu gostaria que você falasse sobre essa questão do adoecimento no setor público e no setor privado. Os dados do INSS trazem, né, a medida de afastamento em 2024, nós tivemos um índice muito alto de afastamento de pessoas, né, com depressão, com burnout, com ansiedade, pela pressão que tem no ambiente de trabalho, seja de metas, seja de excesso de horários, né, a gente via muito falar sobre, não, trabalha enquanto eles dormem. E aí, a gente também precisa dormir. E aí a gente entende que o sono ele é reparador. Se eu não tenho um sono tranquilo, um sono que realmente seja reparador, como é que eu estou disposto para esse outro dia de trabalho? Então, assim, mais de quase meio milhão de pessoas são afastadas no último ano por conta da saúde mental, né? E aí, muitas vezes, esses índices, eles são banalizados, porque quando a gente fala ainda, depois da pandemia, depois de tudo que a gente viveu, ainda quando a gente fala em saúde mental, para muitas pessoas é besteira, é falta do que fazer, é falta de É alguma mimimi, né? ocupação, é mimimi, só que às vezes é o excesso de tudo isso, né? Mães, principalmente, eu tenho que dar conta do filho, da casa, do trabalho e de tantas outras coisas que vão surgindo, mas ninguém nunca fala que a gente precisa parar, respirar e olhar pra gente também. É, Então, é esse excesso que vem prejudicando significativamente. e vocês que estão nos ouvindo, eu acredito que a maioria de vocês já cuidou de gente doente, já cuidou de parente bêbado em casa, já cuidou de amigo bêbado e já cuidou de muitas pessoas
Mas e de você? Quando você parou para cuidar? E essa reflexão que Samira está trazendo aqui para nós do podcast é muito importante. Nós precisamos cuidar de nós mesmos primeiro para poder termos bases sólidas. E Dani fala isso constantemente para mim. Eu até me coloco no lugar de fala, porque a parte física eu não estou cuidando, mas é importante cuidar da parte física, da parte emocional e da parte espiritual. A Sim. Dani, se quiser, faz um complemento da minha fala. É verdade. Não fugindo do tema, mas, pelo contrário, colocando ele em relevância, que não se limite apenas em Janeiro Branco, né? E sim o ano todo. Porque, como foi bem colocado por você, o Janeiro Branco é aquela velha máxima. Nós escrevemos no papel aquilo que a gente quer cumprir, as metas que a gente quer alcançar durante o ano, mas nem sempre a gente cumpre, segue de fato à risca aquilo que nós nos prometemos, nós nos comprometemos. Por quê? Porque a demanda do dia a dia, da nossa rotina, da nossa vida, ela não deixa. Ou seja, excesso no trabalho, de excesso de falta de tempo no trabalho, porque você tem que se doar muito hoje em dia para as empresas ou para qualquer trabalho. Para quem é mãe, mãe também não é um trabalho que é uma profissão, um trabalho invisível, mas que é tão árduo quanto uma pessoa que trabalha como CLT, em empresa privada, órgão público. E aí a gente acaba realmente se esquecendo, se colocando para segundo plano e colocando, na verdade, outras demandas de prioridades na frente da nossa saúde mental e nossa saúde física. E E que vai isso nos estourar lá na adoece frente, muito. né? Lá na frente estoura de outra forma, O- doenças Na e... Sim. realidade, O corpo tudo grita, né? O o corpo ele preço vem. começa a representar O preço tudo aquilo vem. que eu não coloco para fora de alguma forma, o corpo da gente começa a falar. E aí, muitas vezes, ainda esse tabu da saúde mental, por que que acontece também? Porque é muito fácil você estar com um problema de pele e aí as pessoas estão vendo ali o adoecimento e acreditam. Perfeito. Mas a saúde mental eu não tenho como apresentar nada para ninguém, eu tô sentindo. E o sentir é muito individual. Então, quando eu tô sentindo e tô guardando por muito tempo, o meu corpo vai responder com isso. Então, aí é onde vai começar a aparecer as doenças físicas, que é o acúmulo da saúde mental. E essas doenças, elas são hoje meio que o mal do século, né? Você tem ansiedade, você tem crise de pânico e outras comorbidades relacionadas à saúde mental. Queria que vocês falassem também um pouco disso, tem tudo a ver com o tema de Janeiro Branco, sobre esse tema dessas doenças de ansiedade, transtorno de pânico. Na verdade, essas doenças elas nunca começam do nada. A gente vai tendo muitos sintomas, mas a gente não percebe. E aí a gente vai buscando válvula de escape para parar ali o que a gente está sentindo. Só que com o tempo, como você falou, as comorbidades, com o tempo, não é melhorar. Se eu não estou tratando, ele não vai melhorar. A tendência é que os sintomas eles comecem a se agravar. E aí, por exemplo, às vezes uma crise de ansiedade, ela pode sim me levar para uma emergência com desmaio, com vômito, com diarreia, com crises de enxaqueca. E aí você chega lá numa emergência, os médicos fazem todo tipo de exame E não e não é consegue nada. detectar. E não é Eu nada. tive muito isso quando eu tinha meus 20 anos, que eu tinha crise de hipertensão. Ia lá pro céu, ia pra emergência, não tinha nenhum tipo de histórico que levasse a crer que aquilo era algo sem ser emocional. E era emocional. Eu só descobri, eu acho que 6 anos depois, que o meu problema de pressão alta era um problema emocional. E só se tratava com um ansiolítico Sim, uma série de coisas. sim. O bom de a gente trazer esse tema e estar com você aqui, como psicóloga, representando a psicologia, para a gente também desmistificar esse tabu que ainda se tem, esse engessamento que as pessoas ainda têm de, eu vou para um psicólogo, eu preciso de uma terapia, e por muitas vezes A ou B não vai porque os próprios familiares ou amigos começam a zombar, a dizer, ele faz terapia, tudo precisa de um psicólogo, Enlouquecer. como tipo fosse uma coisa pejorativa. E o psicólogo é uma coisa pejorativa, e o psiquiatra também é um termo que é usado como motivo de zombação. Tomar remédios também é motivos também de zombação hoje em dia, de bullying. Então, muita gente também, eu acho, a meu ver, acaba negligenciando a sua saúde mental
e postergando sua ida a um psicólogo, a um psiquiatra, por medo até as próprias pessoas que convivem, familiares, amigos, e cai na zombaria deles. Aí, em vez de eles melhorarem, eles vão se agravar mais. Uhum. O quadro deles, né? É o que eu costumo falar, inclusive, para alguns pacientes. Tem gente que vai aprender vendo a necessidade do outro, e tem gente que vai precisar passar por alguma situação para entender. Recentemente, eu recebi um caso de uma mulher que ela dizia justamente isso. Que era frescura, que era falta do que fazer, que era mimimi, que era invenção, até que hoje ela é a pessoa que precisa. E aí, não é só a pessoa que precisa, mas também que aceitou. E aí ela diz assim: por que que eu não procurei antes? Porque isso é tão positivo para a vida da gente. E aí, o que é que eu falo ainda para os meus pacientes? Não é só nós, como psicólogos, como profissionais, que precisa falar da saúde mental, mas até o próprio paciente, quando ele está fazendo o tratamento dele, quanto mais ele fala, não do tratamento, mas quanto mais ele fala dos benefícios que a terapia faz, isso consegue atingir o senso comum de uma forma mais simples. E aí eu consigo abraçar outras pessoas, entendendo que não tem problema nenhum eu procurar uma terapia, ou se eu precisar ir para um psiquiatra, tomar uma medicação, entender que também a medicação é uma moleta ali, que eu vou precisar por um tempo, mas Sim. quando eu cuido da minha saúde mental, eu cuido da minha alimentação, atividade física, a soma de tudo isso, eu vou ter uma resposta muito melhor no meu tratamento. Então, é uma série de fatores. Não, e vai desmistificando e a coisa vai ficando sempre cada vez melhor a partir do momento que uma pessoa relata para outra que a experiência está sendo boa, que está tendo benefícios, que está sendo positivo. Então, as outras pessoas veem, os próprios, como você falou, que zombava, e diz, eu também quero. Porque vai chegar a Porque, vez da pessoa, né? na realidade, a gente só vai saber a necessidade quando a gente passa pelo perrengue, ou por outra, quando alguém vem e faz uma comunicação, dá um depoimento de forma que acolhedora e diz: olha, eu fui, fez bem pra mim, tá fazendo bem, faz você também, E isso até vai te as ajudar. mudanças no dia a dia, a gente começa a perceber, né? O ambiente, a pessoa que começa a fazer terapia, ela consegue modificar o ambiente dela. Então, as pessoas começam a observar as mudanças que ela vem apresentando. E isso também é uma forma muito positiva de impulsionar o processo terapêutico. Samira, eu tive aqui com o Davi de Freitas e um dos temas que nós tocamos aqui foi sobre a questão dos pensamentos intrusivos relacionados ao transtorno de ansiedade, do pânico. Se você puder falar também, porque eu acho que é algo que é muito importante para a população entender como funciona, como acontece. Uhum. Eu já passei por isso, o Dani já passou e outros amigos, enfim. E aí eu já vou trazer um pouquinho da abordagem. O que é que a terapia cognitiva fala sobre isso? A gente não controla o pensamento. A gente tá aqui conversando, mas cada um tá pensando alguma coisa. Ninguém nunca ensinou pra gente a observe aquilo que você pensa. E aí o que é que a terapia cognitiva diz? Ela diz que aquilo que eu penso, ela vai conduzir a minha ação. E a partir daí o que é que eu começo a observar? Eu vou observar aquilo que eu tô pensando. Nem tudo que eu penso é real. Então, o que é que o pensamento intrusivo, geralmente ele vai ser ruim, né? Catastrófico, vai acontecer uma tragédia, um acidente, não vai dar certo. Então, eu preciso começar a me confrontar. Essa já é também uma estratégia clínica. A gente começa a confrontar aquilo que eu estou pensando, mas se eu estou pensando isso, o que é que eu tenho de verdade comprovado que é real, esse meu pensamento? E muitas vezes até parar para escrever, porque o escrever também é uma forma terapêutica. Quando eu vou escrever, eu não tenho nada que comprove que aquele meu pensamento é real. Então, por que eu estou acreditando e estou dando tanta ênfase a ele? Então, a gente precisa o quê? Confrontar aquilo que a gente está pensando, porque muitas vezes a gente vai ter exemplos totalmente diferentes daquilo que a gente está pensando. E aí a gente está acreditando, já está sofrendo, e aí, como dizem, Passando por um sofrendo por processo antecipação. extremamente duro, difícil, Doloroso e nada vai acontecer. e nada vai acontecer. Tá passando por um processo que nem vai existir na vida. Mas voltando para essa questão da pessoa se reconhecer que está tendo esse tipo de gatilhos, digamos, gatilhos para crise de ansiedade ou de pânico, você precisa conhecer um pouco sobre, né? Porque senão, de fato, como você falou, vai muita gente para o hospital achando que está morrendo, que está tendo um Crise infarto, de e não é. infarto, é. Uhum. Na realidade, está tendo uma crise de pânico ou de ansiedade, mas muita gente hoje em dia ainda é leiga para saber Sim. ter esses
essas ideias, esse conhecimento de si próprio para dizer, não, isso aqui não é real, isso aqui é um pensamento que eu estou tendo intrusivo, é uma coisa que é da minha cabeça e eu tenho que saber lidar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar isso na minha cabeça, eu tenho que procurar um psicólogo. Mas onde deveria, então, existir mais talvez a política pública sim, mas também como você acha que os psicólogos poderiam dominar mais a população para esse tema de janeiro branco, de crise de pânico, de ansiedade, eles poderiam estar inseridos na classe A, B, C e principalmente na D. O que é importante a gente observar? Todo mundo procura todo tipo de médico. Tô passando mal, vou para a emergência. E às vezes nem seria o caso médico, seria psicólogo. A gente não precisa chegar no extremo. A gente não precisa esgotar todas as opções para procurar uma terapia. Então, assim, de fato, nem todo mundo vai conseguir identificar que aquilo é um pensamento disfuncional, que aquilo é um pensamento persistente, não real. Mas o que é que eu gosto de trazer? O autoconhecimento, e aí a autoestima, o autocuidado, não é só os skincare que a gente está falando hoje em dia. Eu nem trago isso, mas muito mais o se conhecer. Só a gente sente. Eu posso sentir uma dor, você vai sentir outra, mas Sim. só você vai sentir a sua dor. Então, quanto mais eu me conheço, eu me percebo e começo a entender se aquilo é de um jeito ou de outro. Então, por exemplo, se eu tenho no caso, eu tenho uma restrição alimentar. Para algumas pessoas, como eu já ouvi também, é besteira, é frescura, mas eu sei o que eu passo se eu pensar em me contaminar com aquela comida. Imagino. Então, o autocuidado começa aí. Eu preciso saber qual é a minha necessidade para que eu procure ajuda e não ficar na perspectiva do outro. E a sua autorresponsabilidade, a gente não terceirizar, Totalmente. né, Totalmente. a nossa responsabilidade, que geralmente é isso que as pessoas querem, terceirizar. E uma coisa que você falou também das classes, eu trabalho também no atendimento no SUS. É verdade. E a demanda é gigante no SUS. Às vezes as pessoas pensam que não, mas no SUS a demanda é gigantesca. As pessoas procuram de verdade, assim, e sem vergonha de procurar. Mas, Sami, puxando para essa questão do SUS, o atendimento, muitas vezes eu conheço pessoas que vão e procuram, mas é muito escasso, não tem. A E gente não quando tem tem, vaga é daqui a 3 meses, e sim. quando consegue apenas 30 minutos, como é que você consegue acolher, direcionar uma pessoa com 30 minutos apenas de atendimento? A pessoa mal vai saber o nome, ela vai responder o nome dela. E não Como só é que no é feito SUS, no isso? plano de saúde também é esse Isso, tempo. plano de saúde também. E aí, cada profissional vai ter a sua forma de trabalhar. Mas quando eu atendia no SUS clínica, o que é que eu fazia? Não tem como eu abraçar uma população de um bairro inteiro. Não vou Verdade. conseguir fazer isso. E aí eu deixava um dia na semana para fazer atendimento em grupo, porque aí eu consigo atender uma maior quantidade de pessoas. Então a gente vai buscando estratégias para a gente conseguir atender a maior demanda possível. E aí a gente faz sala de espera, que é justamente explicar às pessoas sobre, por exemplo, o Janeiro Branco, sobre a saúde mental. Então, a gente vai ali naquela sala de espera, trazendo conhecimento para as pessoas que também ainda não têm o conhecimento daquilo. Então, vai desse caminho. Entendi. Então é feito mais um trabalho grupal do que individual no SUS. Sim, É também. isso? Tem os dois. Mas, assim, no grupo a gente consegue atingir um público maior. Tem uma eficácia Tem também uma melhor? eficácia. Tem uma eficácia. Dá Estudo, para né? desenvolver um Dá trabalho para legal e desenvolver. vocês terem uma resposta E, que esse assim, trabalho está dando certo dessa sim, forma? é tão legal que as pessoas, além delas continuarem ali naquele grupo, elas chamam outras pessoas para participar. Então, assim, o resultado é muito positivo. É o ambiente, né? O ambiente ele sempre vai nos enterrar ou nos impulsionar. Então, Sim. as pessoas que frequentam ali, dali elas saem disseminando que vem também, que é bom, tô conseguindo resolver o meu problema, tô conseguindo ter um direcionamento. E a tendência é E cada um vez mais acolhimento, crescer, né? né? O Porque acolhimento. que as pessoas mais procuram é, de fato, serem ouvidas e serem acolhidas. Eu sempre vou lembrar desse caso que eu já falei, eu não sei se eu falei aqui nesse podcast, mas eu sempre falo que a gente foi lá no Sírio-Libanês conhecer o hospital e nós conhecemos um médico, acho que ele é nefrologista, se eu não me engano, e ele falou o seguinte, gente, olha,
Muita gente vem pra cá achando que tá infartando, que tá com câncer, que tá com AVC, tá tendo um AVC, ou que tá com uma pneumonia. E sabe o que essa pessoa tá? Com a voz silenciada. Ela não tem ninguém para estar escutando. A única coisa que ela quer naquele momento é uma escuta. Então eu dou 1 hora de escuta para ela. Sabe como é que essa pessoa sai do meu consultório livre, eita, leve, sorrindo e pedindo obrigada, agradecendo, porque teve 1 hora para poder falar. E como a gente já estudou na psicologia, a gente sabe que a fala, de fato, ela cura. Ela é um remédio para realmente muitas dores, muitos conflitos internos. Então, não tem isso muitas vezes dentro de casa, vai para a questão do SUS, também não tem. E aí, o que que a pessoa faz? Aí vem a depressão, a crise de ansiedade, de pânico, porque a Uso pessoa não fala. de remédio, uso Indiscriminado. Indiscriminados, indiscriminados, uso né? de bebidas e uma série de coisas. Vão pra Que fuga. começa a válvula de escape, né? São as E fugas, aí, né? assim, eu tô usando uma válvula de escape que não é saudável e que não tá me ajudando e eu ainda estou me punindo, porque é uma punição que eu tô fazendo, né? Ainda tem isso. E é como você falou, essa questão do ser ouvido. É muito comum as pessoas darem bom dia, como é que você tá? Mas eu não quero saber como é que você tá. É uma pergunta de praxe, É uma responda retórica, tudo né? bem Uma e pergunta ok. retórica. Não Ninguém quer precisa de saber, resposta. ninguém quer parar um pouco do seu tempo para entender o que o outro está vivenciando, para se permitir. Ninguém tá querendo Ô, isso hoje. Samira, quebrando um pouco o assunto, mas também dentro do assunto, é, eu fui gestor público por muito tempo, trabalho na gestão pública há muito tempo, e uma das coisas que eu defendia é que as escolas tivessem grupos de psicólogas, assistentes sociais, para trabalhar essas novas gerações, porque essas novas gerações a gente está vendo aí que elas são extremamente prejudicadas emocionalmente por conta de vários estímulos, por conta de várias situações que o mundo hoje tá jogando as crianças, os adolescentes. E eu queria que você explicasse qual a sua opinião sobre essa situação de trazer os psicólogos, trazer os assistentes sociais para dentro da escola para fazer um trabalho junto com professores e pedagogos, enfim. Eu acredito sempre que o ambiente que tem um psicólogo, ele vai ser um ambiente diferente. Então, assim, ter um psicólogo na escola, obviamente que o psicólogo na escola ele não vai fazer um trabalho de terapia individual. Ali é um acompanhamento em grupo, é um acompanhamento com os pais também, né? Um acolhimento, com tanto família quanto escola, ali é um acolhimento e direcionamento. Então, assim, quantas coisas acontecem em escola, seja bullying, seja até abusos mesmo que acontecem em casa, e ali, se eu tenho um acolhimento de um profissional, começa do professor, né? Porque o primeiro contato é com o professor. Mas se eu tenho esse caminho muito mais fácil, que eu tô ali no meu dia a dia, a gente consegue alcançar muito mais crianças, adolescentes, a gente consegue cuidar muito melhor. Né? Então, assim, se a gente tivesse em todas as escolas realmente esse profissional, faria totalmente diferença. Aqui eu converso muito com a Dani sobre isso, que existe uma carência muito grande de profissionais para tratar é, crianças atípicas, Sim. dentro tanto da rede privada quanto da rede pública. E é um assunto também que mexe muito com a gente, porque a gente vê a situação, né, Dani? Do, de quantas crianças sofrem, seja na rede privada que a gente tem o contato, e eu fico imaginando na pública. Queria que você falasse também sobre esse assunto que eu acredito que o Estado deveria se preparar melhor, Investir mais. investir mais em preparação, porque, por exemplo, na minha época, os professores eles tinham preparo para saber se você tinha problema de visão. Que ele dizia, rapaz, ele não está conseguindo enxergar, e chamava os pais e dizia, tem que levar num oftalmologista, tem isso, aquilo. Mas hoje eu acho que o negócio chegou no Tá nível maior. diferente. Tem que enxergar a parte das questões psicológicas, né? Existe também, assim, uma barreira aí entre escola e família. Há um tempo atrás, eu participei de uma palestra com uns jovens de uma universidade e o tema era justamente esse, né? Essa questão dos professores começarem na escola a falar sobre sexualidade. E aí, qual é o problema que vem aí? A família
ela não aceita, e aí já aborda questões de religião, enfim. E aí o que é que o professor faz? Eu também não vou entrar nesse meio. Eu também não vou entrar nessa briga. E aí acaba que não existe falar sobre sexualidade, porque as pessoas entendem. Falar sobre sexualidade, eu estou falando de sexo, que é totalmente É diferente. diferente. Exatamente. Então, assim, na questão da saúde mental também tem isso. Primeiro, quando a gente vai observar, quando o professor ele observa alguma dificuldade que aquele aluno está tendo ali, que vai trazer para o pai ou para a mãe, ainda tem aquela repulsa assim. Não, por que meu filho tem isso? Meu filho não tem nada. Então, assim, eu só consigo tratar essa criança se os pais eles aceitam. É um Porque conjunto, é um né? conjunto, porque eu tenho que ter participação da família, da escola e dos profissionais. Porque não adianta nada. Alguém leva a criança para ela fazer uma terapia, fazer um acompanhamento, mas quando chega em casa, ela não tem a continuidade desse acompanhamento. Porque os pais, eles precisam saber como é que eu dou continuidade. Então, se essa família ela não tem esse interesse, não quer ter esse compromisso, porque muitas vezes é melhor que eu não enxergue que isso está acontecendo, então fica essa dificuldade, essa barreira. Eu sou advogado e tenho estudado bastante essa questão de crianças com TEA, que precisa ter um acompanhamento, seja pelo plano, seja pelo SUS, e percebo que existe uma carência muito grande de tratamentos contínuos. Isso que a Dani falou é muito real. Nós temos, no SUS, por exemplo, uma criança com TEA nível 2 ou 3, ele precisa ter vários profissionais que acompanhem ele Semanalmente. semanalmente, e às vezes só consegue uma vez no mês. Como é que fica essa situação, né? A pergunta que se faz. A questão da política pública não investir, né, na verdade, nas crianças atípicas e nas mães também, porque adoece até a mãe atípica e tem a criança atípica. A criança nasce com algum transtorno, algum tipo de diagnóstico, e o que é que acontece? A mãe adoece junto com os filhos. Por quê? Porque não se tem um trabalho que é para se ter, para o governo, a política pública é para investir naquele filho atípico, e aí a mãe acaba fazendo o quê? Fechando os olhos, porque ela diz, eu não vou adoecer. Como é que eu vou cuidar dessa criança? Como é que eu vou levar para um terapeuta ocupacional, para um psicólogo, para um psiquiatra? Vou deixar de Porém, trabalhar. porém, as coisas, ela não tem como cuidar. Então, às vezes, muitas mães fecham os olhos porque não tem tempo de cuidar dos filhos atípicos. E E ela nem acaba se suporte, adoecendo, né? não tem suporte hoje em dia. E também cai naquela coisa, né? Tem muita gente também ainda que não aceita o diagnóstico. Existem os pais que Uhum. não aceitam o diagnóstico e dizem, não, meu filho não tem nada. É fase, vai crescer, vai passar. E negligencia, porque também há a negligência de dizer que é fase, vai passar e fecha os olhos e entrega para Deus. Aproveitando esse momento, eu queria saber, você, quanto profissional, tecnicamente falando, e Dani também pode colaborar, você concorda que tem muitos diagnósticos que estão sendo dados de forma precoce? Banalizados. Sim. Eu queria que você falasse sobre isso para a gente. Banalizados. Muitas vezes até os adultos também, tem alguns adultos que fazem isso. Hoje em dia a gente vive uma sobrecarga gigantesca. Então não tem como eu ter uma sobrecarga e eu conseguir lembrar de tudo. Então um esquecimento que eu tenho, alguma coisa que eu deixei de fazer, para alguns já é TDAH. E aí Tá a gente vendo aí? precisa Tá vendo cuidar aí, Eric? disso. Tá vendo aí, verdade. Eric? A E gente aí a gente precisa dá, cuidar aí disso. a gente dá o autodiagnóstico, né? É. Eu tenho TDAH, Não, eu tenho eu já autismo, atendi eu tenho isso. paciente assim, pesquisou na internet. Não, porque eu pesquisei e tem isso, isso, isso. Eu disse, você pensa em chegar assim no psiquiatra? Não Porque vá desse jeito. Vocês falaram no início aqui da questão de procurar um profissional e tal, e tem gente que procura o chat. era isso que eu ia falar. É porque hoje Sim, em dia as pessoas estão usando o muito. chat GPT para tudo, para ser psiquiatra, psicólogo, nutricionista, Quando endócrino. não é, né? Quando Você sabe não que é. hoje em dia tá isso, né? Porque Tá é o quê? essa É o manada. caminho mais fácil. É, As exato. pessoas costumam buscar os Sempre. caminhos mais Isso fáceis. é pular de cabeça no rio raso, achando que ele é fundo. Aí vai meter a cabeça e vai quebrar, porque é um estudo raso. Porque, na realidade, as pessoas estão com aquele pensamento que a tecnologia, o IA, vai dar conta de tudo. Tá vendo aí robôs hoje em dia operando como se fosse Fazendo humano, cirurgia, né? mas existe ali também a mão humana para fazer, para poder dar o procedimento
a executar uma cirurgia. Mas as pessoas começam a achar que não, tudo eu posso resolver na IA. Uhum. E, de fato, muitas coisas resolvem. Vai conseguir. Porém, tem profissões que nunca vão deixar de existir. E ainda que eu posso até colocar os meus sintomas e ter um diagnóstico ali, mas não é só isso. Não E é. o tratamento? Como é que eu cuido? Como é que eu vou para por exemplo, uma pessoa que ela faz um acompanhamento com a neuropsicóloga em busca de uma avaliação, no próprio laudo ele vem dizendo quais são os próximos profissionais que você vai procurar a partir daquele laudo. O que é que a IA vai me dizer? Exatamente. E o bom também é desmistificar essa questão de, eu fui no psicólogo uma vez, eu fui no psiquiatra uma vez, eu fui no neuropsicólogo, neuropsiquiatra uma única vez, e eles me disseram que eu tenho TDAH, que eu tenho TOD, que eu tenho TEA, e assim, uma única consulta, talvez um único teste, e já sai de lá laudado, já sai com E aí, diagnóstico. falando Ó, o sobre grande isso erro. também, só o psicólogo, ele é o profissional competente para aplicar os testes de avaliação. Não existe outro profissional. Então, geralmente, eu já tive casos até de antes de ir no neuropsicólogo e no psiquiatra ou no neuro. Eles mesmos também encaminham para avaliação neuropsicológica, porque não é uma sessão, são aplicações de testes, são várias sessões, não tem aquela sessão definida, vai 5 sessões acaba. Não, pode ser que dure mais, até porque a gente está falando de ser humano, né? Exatamente. Então tem aquela estabilidade, incerteza. Então, assim, um neuropsicólogo, ele faz a avaliação, ele aplica os testes, dá o laudo final e a partir daí você procura outros profissionais. E daí, para ser fechado um diagnóstico, para deixar bem claro aqui, não existe só um profissional chegar para fechar um diagnóstico. Existe uma equipe multidisciplinar Sim. que está ali envolvida para tentar fechar um possível diagnóstico daquilo que a gente acha que tenha ou o nosso filho possa ter. Não é isso? Sim. E assim, se você tá entendendo que tem uma coisa ou outra porque tá aparecendo algum sintoma, melhor ainda, porque você tá se conhecendo. Então, busque o profissional para, de fato, tirar a dúvida que você tem. Samira, muita gente fala assim, não, mas eu não tenho dinheiro para pagar o psicólogo ou o psiquiatra. E ele recorre à IA. Aí eu vou dizer, tem o SUS. Tem até terapia online pelo SUS. E o SUS é um dos maiores sistemas de saúde do mundo, né? Sim, É bom enfatizar isso, sim. é importante. E realmente, não se alicercem em diagnósticos baseados em inteligência artificial, em internet, que é bem importante isso. Sim. Eles não são fidedignos, gente. Eles podem errar também. Eles erram. Samira, agora você vai nos dar licença, porque nós vamos falar dos nossos patrocinadores aqui do Sem Aperreio. E já já a gente volta à nossa conversa. A UEL é uma empresa voltada para a gestão inteligente, que tem por finalidade trabalhar gestores e municípios e empresas também, com base nos indicadores da ONU. Então, nos procura, nós temos várias soluções para o seu negócio, para a sua gestão na gestão pública. Rentcar. SS Rentcar, do nosso amigo Kleber. Se você precisa de carro, tá vindo aqui conhecer as belezas naturais de Alagoas, locadora confiável, com veículos bons e revisados, procura a SS Rentcar, nosso amigo Kleber. Obrigado, Kleber, um abraço, irmão. O Anar, uma clínica com vários tipos de profissionais, do nosso amigo David Freitas, que foi entrevistado aqui conosco também. Lá ele tem tratamentos psiquiátricos, com psicólogos, nutricionistas, endocrinologistas. Então vale a pena, procura o Anar nas redes sociais. Externa Café. Externa Café é uma rede de cafeteria do nosso amigo Laécio. Laécio acabou de fazer um procedimento cirúrgico recente. Grande Lalá. Nosso amigo Lalá. Torcendo pela sua recuperação, meu amigo. E em breve espero ter aqui uma franquia sua instalada para a gente tomar um cafezinho da Sterne. Carajás Home Center, uma empresa lagoana que está presente em diversos estados do Nordeste. É uma empresa que tem diversos materiais. Se você precisa de material de construção, pintura, eletricidade, utensílios domésticos, só não vende, amigo, turbina de avião, mas o que precisar, pode procurar com o Alexandre da Carajás. Muito obrigado, irmão, pelo apoio. Lógica Automação. Se você está reformando o seu apartamento, sua casa, e quer entrar nessa onda agora de automação
dos ambientes, não tem loja melhor, não tem empresa melhor para automatizar a sua casa, seu apartamento, do que a Logic. Procure eles, está aí a rede social, procura lá no arroba. Obrigado aí, meu irmão Dilson. Puxando para outro assunto, Samira, hoje nós vivemos um mundo muito cíclico, muito rápido, muitas coisas, e as pessoas buscam muito essa questão dopaminérgica de ter ganho, de ter aquela sensação do prazer momentâneo, e isso tem gerado adoecimento também nas Muito. pessoas. As pessoas usam drogas, as pessoas usam bebidas, as pessoas jogam tigrinho, joga outros tipos de jogos, e isso tem sido também um mal do século atual. Queria que você falasse sobre isso, sobre essa questão desse prazer momentâneo que as pessoas buscam intensamente. Hoje em Os dia, danos deles, né? E os danos, totalmente. e os danos. Hoje em dia, as pessoas buscam esse prazer em tudo que eles entendem como fácil. Até uma rede social, por exemplo, né? Então, assim, esses jogos é aquela sensação de... Eu tenho aquela sensação da surpresa do que pode acontecer, eu posso também ganhar. Só que, assim, a maioria das vezes você vai perder e vai perder muito. As pessoas estão adoecidas, né? É ludopatia o nome, né? Isso, as pessoas estão adoecendo, as pessoas estão entrando em bolas de neve financeira, que é outro problema, né? Não é só a questão de adoecer pelo jogo, mas assim, a questão financeira ela vai atrapalhar toda a minha vida, e aí eu já trago outro adoecimento também. Então, assim, isso tá cada vez maior, e o problema ainda é porque tá muito banalizado a publicidade relacionada aos jogos. Você vê em todos os lugares, Sim. né? A gente vê influenciadores, televisão, grandes redes Como era o cigarro divulgando. antigamente, né? E a cerveja, né? As E bebidas. aí muitos dizem assim: ah, não, mas você é adulto, você vai ter o controle. Eu posso até ter naquele primeiro momento, mas se eu começar a ganhar, aquilo vai me estimular e eu vou querer mais, mais, mais. Eu tive um caso de uma paciente que em 15 minutos de jogo ela perdeu 30 mil reais. Eu queria que você falasse um pouco, até a gente essa semana veio conversando pelo WhatsApp, a questão da insatisfação dos colaboradores de empresas, ou seja ela pública ou privada, e até mesmo de empresa pública ou privada, seja CLT, seja muita gente que não tem carteira assinada por conta dos benefícios do governo, para não perder, mas mesmo assim elas trabalham extremamente insatisfeitas. E aí, o que é que acontece? A minha pergunta é: elas estão passando por o que é que está acontecendo com a nossa saúde, a saúde mental como um todo, ou é uma falta, de fato, de estímulo e, na verdade, de visão do empreendedor, do empresário, para que os seus colaboradores eles tenham um ganho na saúde mental, na saúde física dentro das suas empresas, dentro da sua casa, onde seja onde for, mas elas tenham alguém ali por ela. Vamos falar de grandes empresas. A minha psicóloga, ela foi por 7 anos, é psicóloga de uma rede aqui de cabelo, Salão de de salão de beleza. beleza. E ela estava de frente, era lá de linha de frente desse salão. Então, ela ficava prestando atenção de como os funcionários abordavam e tratavam o cliente da forma que eles entravam até a hora que eles saíssem. Então, ela ficava no salão, olhando, tipo assim, uma olheira mesmo, porque quem deixa a empresa de pé? O cliente. Então, o cliente ele tem que estar satisfeito. Ele tem que estar ali muito bem servido, digamos assim, e sendo muito bem tratado. E hoje em dia eu vejo que isso é uma raridade em todo lugar que a gente vá. É de fato, seja garçom ou seja um funcionário, nos tratar bem. E eles estão ganhando para isso. Mas eles estão lá com a cara desse tamanho, totalmente insatisfeitos. E por muitas vezes, eu creio que seja culpa da empresa. Qual é a sua opinião sobre O isso? que é que acontece? Muitas vezes o empresário, o empreendedor, ele quer deixar o espaço muito incrível, mas eu não cuido de quem vai estar à frente desse espaço. Porque quem está à frente? Os funcionários. Então, assim, se eu não tiver atento, se eu não tiver prestando atenção, fazendo cursos, entendendo o que é que está acontecendo, porque de fato, o meu cliente, ele não tem nada a ver quando ele chega, mas é ele que vai levar.
É ele que vai ver a cara feia, é ele que vai ver o mau humor, que acontece muito. Então, assim, se eu tiver perto, cuidando desse funcionário, a minha empresa ela vai ter um reflexo muito diferente na sociedade, enfim. Então, assim, se eu olho diferente para esse funcionário, se eu procuro cuidar, se eu procuro entender o que é que está acontecendo, porque pode ser que não seja relacionado à empresa, mas pode ser que seja algo em casa. E não tem isso, você sai de casa, deixa o problema. Não tem, porque a Não, gente é ser na humano, a prática isso gente não sente existe. tudo, né? Então, assim, Sim, se acontecer alguma coisa em casa, querendo ou não, isso vai refletir no meu trabalho. vai. Então, se eu tiver alguém que eu possa conversar, se eu tiver alguém que pode me orientar, isso vai fazer diferença. Mas muitas vezes eu não tenho vontade de querer disponibilizar isso no meu ambiente de trabalho. Ah, não, isso vai dar trabalho. Vou gastar mais tendo um profissional ou até uma equipe. Às vezes não precisa ter o profissional ali. Às vezes você tem uma consultoria que dá essa assistência, até porque não fica esse vínculo, né, dentro da empresa. Mas dificilmente tem. Então, assim, chega a reclamação. Aí depois que chega a reclamação, é que muitas vezes a empresa quer se posicionar para mudar alguma coisa, mas o ambiente já 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 se perdeu. Porque contaminou e quando o cliente já tem chega no local que ele não é bem atendido, ele vai dizer para outras a pessoas. melhor propaganda é a boca a boca. Então, ou ela lhe alavanca ou ela lhe enterra. Sim. Então, se eu É, cuido, não só a estrutura física, mas cuidar principalmente de pessoas. isso. E é o que está faltando muito nas questões, principalmente aqui em Alagoas, né? Andamos muito, seja em supermercado, restaurante. E o que está faltando é uma visão E você trouxe dessa. supermercado, rotinas muito exaustivas. Muito Horários muito exaustivos. sobrecarregados, De né? domingo a domingo, sobrecarga. Então, assim, Metas, todo pressão mundo precisa. psicológicas. Todo mundo precisa. Mas imagine que se eu preciso, mas eu tenho boas condições. Eu vou totalmente diferente para esse lugar. Até porque é um lugar onde a gente passa muito mais tempo do que a nossa própria casa, É. né? Então, se esse lugar for agradável, melhor ainda. É uma pena realmente que os empresários, que os empreendedores, eles não tenham esse olhar. Antes de colocar a sua empresa, antes de querer construir um Os grande, novos líderes né? que precisam do olhar do líder humano. É que não é exatamente isso que está faltando nas empresas. Demais. Ah, Por isso a sobrecarga, por isso o mau humor, por isso o estresse, por isso os a Os pedidos de prestação, demissões, os assédios. assédios. prestação de serviço errada, a gente recebe, é mal atendido por garçom, por atendente de loja, enfim. E até empresas privadas que a gente contrata de forma particular, hoje em dia também está bem complicado, porque eles prestam serviço, mas a mão de obra ela não vem de fato como deveria vir, ou seja, especializada. Ela vem como tipo assim, eu estou aqui porque eu preciso trabalhar, mas eu não vou Vou dar o meu mínimo. eu vou dar o meu mínimo, eu vou executar esse serviço aqui com o mínimo possível. Não com excelência, não com o máximo, mas aí eu pego, analiso e penso. Isso não é ele, isso é o reflexo da empresa que ele está. Porque se a empresa investisse nele, pagasse bem a ele, tivesse um olhar humanizado, com certeza essa pessoa não estaria aqui dessa forma. Ela não trataria o outro cliente dessa forma. Ela daria o melhor de si, mas infelizmente os empresários fecham os olhos para isso, os empreendedores. Infelizmente. Chegou a hora da minha ladainha, né? Eu sempre tenho que fazer contar uma historinha aqui, né? Então vou contar. Tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje. Nós abordamos hoje vários temas importantes para a sociedade jovem, para a sociedade já com a idade avançada e para a classe trabalhadora, para a classe que está enfrentando o dia a dia, que acorda cedo, que pega ônibus, que pega trânsito. E tem uma história, Samir e Dani, eu acho que já escutou essa história, que fala que um homem estava em sua casa no campo e ele resolve andar à noite no campo. E ele percebe que um leão começa a o perseguir e ele corre para fugir do leão. Ele corre. E por não estar enxergando, por ser ser noturno, estar num ambiente escuro, ele se precipita em um precipício e cai. Ao cair, ele segura num galho. Então ali ele percebeu que estava um leão querendo devorá-lo e tinha um abismo que poderia matá-lo. Ele estava entre duas situações que poderiam prejudicar a vida dele para sempre, ou com morte ou com sequela. E ele, depois de muito tempo ali sofrendo, tentando se segurar para não cair,
ou tentando ver se conseguiria subir para o leão e ir embora ou se livrar do leão, ele percebe um fruto naquele galho que ele se segurou para não cair, ele percebe um fruto. E ele estende a mão e ele percebe que é um morango. Ele estende a mão, pega o morango e come. Então, assim, felicidade, que é um tema que eu queria trazer para esse final de podcast. Felicidade é fruto em meio ao caos. É você estar o tempo todo sendo pressionado pelo patrão, o tempo todo você sendo obrigado a entregar metas, o tempo todo você eh, tendo a preocupação de cuidar do filho que precisa de um cuidado melhor, como mãe, o pai que tem que ir atrás do dinheiro, a mãe também que tem que fazer, além dos trabalhos como mãe, ela tem que fazer também dinheiro para dentro de casa, tem que colaborar. E isso é algo que as pessoas precisam entender. Felicidade é você viver em pequenos momentos entre o caos e o fruto que está na sua frente, que é sua família, seus filhos, sua esposa, seus amigos. Eu acho que é isso. Felicidade não é algo que a gente precisa buscar constantemente para poder ter uma vida boa, além da espiritualidade, né? Eu acho que existe uma diferença entre felicidade e sucesso. A felicidade, ela é um estado que a gente consegue sentir no coração, na mente, no corpo. Ela é abstrata, a gente não consegue palpar, não é palpável. Ela é uma coisa abstrata. O sucesso, ele é palpável. Então, entre felicidade e sucesso, existe essa diferença. Então, mas para mim, a felicidade vem em primeiro lugar do que o sucesso. Porque não tem como você ter sucesso se você não for feliz. E a felicidade não é, como eu falei, palpável. Ela é o processo, é a nossa caminhada. Então, é isso que eu penso, é isso que eu tenho como meta de vida hoje em dia, que de fato a minha felicidade depende do meu processo, dos caminhos, das minhas escolhas, e o meu sucesso, consequentemente, vem através da minha felicidade. Eu acho que é assim para todos nós. Mas dê sua visão também, Samira. Eu acredito que assim, não, como você falou, né, colocou os pontos estratégicos aí, não existe felicidade constante, É. Exato. mas é justamente eu encontrar minha felicidade em cada oportunidade que eu tô tendo na minha vida, porque às vezes a gente almeja buscar tantas coisas, depois que a gente conquista, a gente não consegue nem comemorar, porque a gente tá tão atarefado. Então, a felicidade é a gente se perceber em cada dia e comemorar por Os, estar vivo e por os ganhos se atuais, né? enxergar. As pessoas costumam dizer assim: ah, eu vou ser feliz quando eu comprar o carro X. Aí compra o carro X com uma semana, E aí? a euforia, porque confunde, né, a questão da felicidade com a euforia. Exatamente. Passou uma semana, Tá aquilo disso. não era o que enchia o coração dela, preenchia a alma. Felicidade não é isso. Mas pode continuar, Samir. Desculpa ali Então, atrapalhar. é justamente isso. É uma busca todos os dias, mas também eu me perceber todos os dias para não deixar passar momentos de felicidade. Momentos de felicidade, exato. Samira, nós estamos acabando aqui o podcast. O É uma tempo, pena. a conversa foi muito boa, muito leve, assuntos muito importantes. E eu queria que você desse o recado aos nossos ouvintes e aos nossos Espectadores, telespectadores, falasse sobre a sua atuação, como lhe achar, dê seu arroba aí para todo mundo. Venda seu peixe, Samira, essa é a hora. Então, o meu público é a partir de 15 anos, que é adolescente e adulto. Minha rede social, meu Instagram profissional é Samira Lima PC. Eu atendo 100% online hoje em dia, então assim, a pandemia trouxe esse benefício, né, da gente atender online e a gente atinge público não só de Maceió, Alagoas, mas de outros estados também. E é que eu costumo falar sempre é que o autocuidado é a chave para a saúde emocional. Muito bem.